Este programa é patrocinado por Clínicas Praça de Espanha, pela saúde. E estamos de volta ao nosso programa, hoje dedicado ao tema da saúde oral na adolescência e os seus impactos. Falámos aqui na primeira parte, aliás, terminámos com a questão da alimentação e da hidratação, falámos dos excessos cometidos e daquilo que eles não devem comer, também os adolescentes, mas agora perguntava-lhe, doutora Joana, existe também o caso dos distúrbios alimentares, não é? Portanto, quando o adolescente... sabemos que esta é a fase também da anorexia, da bulimia, também associada à autoimagem, e isso então pode ser mesmo muito complicado para a saúde oral. Sim, realmente os distúrbios alimentares têm sinais e sintomas que se revelam na boca, é verdade. Muitas vezes os médicos dentistas são os primeiros a perceber-se disso, antes dos pais. Portanto, aqui também podia falar um bocadinho que nós devemos ter uma ligação próxima com o adolescente. Sim, para que possamos claro, ter este tipo de conversas e muitas vezes até convidar o pai a sair e falar só com o adolescente e depois mais tarde então explicar a situação aos sim, pais. Porque às vezes isso é escondido da família, é não é? Muito escondido, é muito escondido. O problema destas doenças é que são silenciosas, não é? E os miúdos arranjam todos os subterfúgios para esconderem isso dos pais. Portanto, é mais fácil para nós, com os sinais a nível oral, reconhecermos esse tipo de patologias ou distúrbios alimentares do que a própria família. Exato. Isso no nosso consultório é bastante fácil de detectar. Sim, abrindo a boca, não é? Conseguem ter sinais visíveis. Infelizmente, isso muitas vezes é causado por padrões sociais, não é? Porque o ser humano é um indivíduo preconceituoso. O preconceito foi inventado pela sociedade e a sociedade muitas vezes é que provoca este tipo de distúrbios nas crianças. Neste caso também nos adolescentes, porque também há crianças com bulimia e com anorexia. Pronto, depois é encaminhar, como eu ainda há pouco referia, como a medicina dentária está ligada a muitas outras áreas, é depois encaminhar para os colegas da especialidade e tentarmos minimizar os estragos que já lá estão, não é? Exato. As erosões. Porque há mesmo estragos, não é? Há mesmo. Os dentes tornam-se, ficam com um tom mais amarelado, há erosões, há desgastes, há buracos que se formam nos dentes, as pessoas às vezes chegam a nós dizendo que têm cáries, e aquilo na verdade não são cáries, são lesões, porque o ácido do estômago vem muitas vezes à boca, quando, por exemplo, no caso da bulimia, não é? Sim, exato. Quando há vómito incluído, e esse ácido, que não está preparado para trabalhar na cavidade oral, mas sim dentro do estômago, os elementos são diferentes, constituintes, vai destruindo todas as estruturas. Vai havendo xerostomia, que é a boca seca, e isso está em tudo envolvido, e está tudo... consegue-se perceber perfeitamente a nível oral. E a consulta no dentista muitas vezes vai fazer estes diagnósticos precocemente, numa fase em que nós ainda podemos fazer alguma coisa. Alguma coisa, exatamente. Não é? Outra das questões, doutora Rosa, que sabemos que também surgem nesta fase, a questão do álcool. Não é álcool, tabaco, sabemos que isto depois são outros comportamentos que trazem consequências. É verdade. Mais uma vez, o álcool e o tabaco são comportamentos de risco que implicam alterações a nível da cavidade oral. Há manchas nos dentes provocadas por tabaco, há gengivite, há periodontite, que será, nos adolescentes estará numa fase inicial, mas depois... Isso o que é, exatamente, só para quem não... A periodontite, a gengivite é a inflamação só da gengiva. Exato. E periodontite é quando essa inflamação também está mais em baixo, já a nível do osso. Exato. Portanto, é já um grau mais grave de doença, porque a nicotina é um vasoconstritor, e como vasoconstritor que é, há menos circulação de sangue, quer nas gengivas, quer no osso, e tudo isso se reflete a nível da saúde das estruturas, sobretudo das estruturas da gengiva. Todas as estruturas da boca ficam menos vascularizadas e sofrem os seus impactos. Porque o dente está dentro, o dente tem umas estruturas de suporte. O ligamento periodontal, a gengiva, o osso, portanto o dente não está agarrado a qualquer coisa. E a gengivite é a parte superficial e a periodontite já é a lesão mais profunda, no fundo.
E sabemos que também com o álcool, lá está, o álcool também propicia outros comportamentos de risco que Exatamente, falámos, não é? exatamente, que levam a acidentes e a traumatismos muito frequentes, infelizmente. E que depois podem ter reflexos desastrosos, não é? Porque há muitos tipos de fraturas dentárias, umas mais graves do que outras e algumas mais fáceis de solução que outras. De qualquer forma, são dentes definitivos. Tudo o que acontecer Nada se fica recupera, para sempre. pois, exato, E não é exato. só fraturas, também pode haver evoluções. Pois, evoluções. Os dentes saírem do sítio Pois. e depois não se conseguir encontrar e estamos com um problema nas mãos, Pois, que é um pois, adolescente sem um dente da frente. Pois, ou- exato. Lá sim, vem sim. outra vez o Toda ciclo a vicioso questão, todo. exatamente, Pois, sim. não é? Sim, depois Não vai à mas assim escola, vocês não têm vem. soluções, mas quer dizer, mas são soluções Não que são nunca é imediatas. o, exatamente, e nunca é o dente, não é? Portanto, Nunca volta a ter o seu Não, e dente. perdendo um dente, pois é. um dente funciona quase, cada dente funciona quase como um órgão, porque cada dente tem a sua função. Cada Pois. dente é um órgão. Porque Pois, exato, o dente exato. tem uma entrada, tem uma artéria, uma veia e um nervo, como se fosse um órgão. Exato. Cada um deles tem, os 32 dentes. Exato. E há aqui outra questão que nós também falámos das manchas, porque eu sei que hoje em dia há muita moda nas redes sociais, os branqueamentos, os adolescentes andam a falar muito nisto, mas não é de todo aconselhável. Não é pois todo aconselhável. E para tirar manchas, não é o branqueamento que vai tirar as manchas, é na higiene oral. Há o tratamento de toda a limpeza dos dentes e as manchas desaparecem, porque as manchas do tabaco são manchas temporárias, não é? Aquilo com o tabaco sai, claro, com o tempo e os anos de fumo, os Claro, dentes já, mudam de cor. exatamente, sim. Mas na adolescência as manchas saem com uma limpeza profissional na higiene oral. Os branqueamentos estão de todo contraindicados, porque são muito jovens, não têm idade para fazer as estruturas dentárias, o tal órgão, não têm ainda defesas suficientes para aguentar um tratamento agressivo como é um branqueamento. Branqueamento, Está exato. todo contraindicado. Nem todas as manchas saem com branqueamento. Porque Exatamente. há manchas e manchas. Porque há manchas que realmente são oriundas de pigmento, que com uma higiene oral cuidada Exógeno, pois. e as characterizações saem, mas há outras manchas que são de alterações a nível do esmalte que não saem se forem branqueadas, porque não há hipótese, porque o esmalte quando nasceu já nasceu assim. Pois, portanto, exato, portanto, exato. depende do tipo de manchas que estamos a falar. Hoje em dia eu vejo muitas vezes manchas com tom esbranquiçado. E isso não é possível disfarçar com branqueamento. Tem que ser disfarçado com outras técnicas estéticas um bocadinho mais evoluídas, mas que também na adolescência nós tentamos sempre prolongar esse tratamento de maneira a que esse adolescente chegue à idade adulta e então já as estruturas estejam todas formadas, claro, e claro, isso seja mais eficaz. Pois, O difícil é convencê-los disso. Pois é. Isso é o mais difícil. Pois é, que esta é a fase em que de facto eles se preocupam mais com a imagem, não é? Pois, Não é nós ouvimos mais coisas no fácil. consultório, ainda há pouco tempo estava a contar até à doutora Rosa e a colegas lá na clínica, e tive uma criança que entrou no meu consultório com um diastema, que é uma separação dos dentes da frente, e que me disse, doutora, ou me fecha isto ou eu morro. Ai, meu Deus. Estamos a falar de um miúdo com 13, 14 anos. Aliás, até foi visto por mim e pela doutora Rosa. E eu disse, parou tudo, não é? Eu disse, o que é isto? Esta criança tem que ser acompanhada. Claro, Isto de outra forma não é uma também. coisa que se possa dizer. O miúdo estava desesperado só porque tinha um diastema. Ele não tinha mais nada. É uma das principais motivações para a procura de tratamento ortodôntico são os espaços entre os dentes. São o espaço entre os Pois, dentes. pois. Eles ficam muito incomodados com os espaços entre os dentes. É uma grande motivação. Mas não ficam incomodados porque a comida fica presa ou por outra razão qualquer. É por uma razão estética. Pois, Ou é por a puramente preocupação com os estético, outros, Não é com funciona. os puramente outros estético. olham A para aceitação eles dos também. pares. A Isto é aceitação muito dos importante. pares, A autoestima. O bullying, mais uma vez, é muito importante. Nós temos que defender os nossos filhos disto. E temos que ouvir muitas vezes aquilo que... Muitas vezes eu ouço dizerem que... Mãe, eu já te tinha dito vez. Mãe, eu já te tinha dito vez. E depois o já te tinha dito chega à consulta, mas já com Está numa algum fase, retardado, Sim, não é? sim. Já devia ter trazido. E isso pode-se evitar. É verdade. Nós temos que ouvir os nossos filhos. É muito importante. E Pois, temos que pois. ouvir em todos os sentidos, até na questão da saúde oral. Exatamente. Pois, temos Por aqui exemplo, muitas questões. Exato. Outra coisa que nós podemos também ter muita atenção é na respiração oral. A respiração oral pode alterar imenso E isso é muito pouco a falado, qualidade de não vida é? do adulto. Não é assim um assunto que se fala. A saúde oral, mesmo assim, eu acho que hoje em dia já se fala, pronto, enfim, por questões estéticas também, não é? Fala-se um bocadinho mais. Mas a questão da respiração oral, isso é algo que... Mas a respiração oral está completamente relacionada com a saúde oral, porque Pois. nós não nos podemos esquecer
que o chão das fossas nasais é o palato. Exato, exato. Portanto, tudo o que esteja implicado a nível oral se vai repercutir no nariz e vice-versa. Eu costumo dizer que nós devemos respirar pelo nariz quantas vezes comemos... Como é que é? Nós devemos respirar pela boca, desculpem, quantas vezes comemos pelo nariz. Exato. Nós nunca comemos pelo nariz. Exato. Pronto. Portanto, neste aspecto, temos que ter muita atenção. E isto é fácil ver quando as crianças são pequenas, não é, doutora Rosa? Exatamente. Porque há uma Deve fase... ser detectado logo no início. O ideal é na infância, é ser detectado na infância, porque inclusivamente a respiração oral não só tem repercussões a nível do desenvolvimento da estrutura dos maxilares, quando eles estão em crescimento, e esse crescimento tem que ser conduzido da forma melhor possível, porque se eles crescem com respiração oral, porque a respiração oral implica que a língua vai funcionar abaixo, em vez de bater no céu da boca, a língua bate em baixo no pavimento, o que faz com que se desenvolva mais o maxilar inferior e com que o maxilar superior fique estreito, transversalmente não se desenvolve. Então há um crescimento completamente desequilibrado dos maxilares, que se for apanhado depois mais tarde, a solução é muito mais complexa. Pois, imagina outro tipo de aparelho e normalmente é multifatorial, não é? Porque pode haver problemas do foro da otorrino, do foro da alergologia, tudo isso tem que ser avaliado. Nós, quando muito detectamos que há ali qualquer coisa, porque ao olhar para a estrutura dos maxilares e de vermos como eles deglutem, como a língua se posiciona em repouso, quando engolem a saliva, nós percebemos que ali há alguma coisa que não está bem. O maxilar ser estreito, ter mordida cruzada. Mordida cruzada significa quando os dentes de cima batem mais por dentro dos de baixo, porque é o que eu estava a dizer, a língua desenvolve o maxilar inferior porque se posiciona em baixo, não desenvolve o maxilar superior quando deglute, porque quando deglute a língua não vai acima ao palato. Então, e tudo isso tem que ser avaliado e idealmente conduzido durante a infância para quando chegar à adolescência e já ser depois um tratamento que já está sob controle. Porque muitas vezes, eu, quando os apanho, já tem que fazer uma intervenção já maior, questão. Não é? Há ali uma desgraça ortodôntica. Que é o facto do respirador oral não dormir como deve ser. Exatamente. Tem sonos intermitentes. Exatamente. E, portanto, o que é que vai acontecer? A atenção na escola vai-se deteriorar. E isso é muito fácil detectar, às vezes, nós olhando para umas crianças, porque há umas características específicas, olheiras, rostos alongados, projeção da mandíbula, lábios incompetentes. Portanto, aqueles miúdos que nós olhamos para eles, quando eles estão a falar connosco, eles estão assim, nesta posição, de lábio incompetente. Tudo isto pode significar que ele é um respirador oral. Isto, se nós tivermos atenção, nós conseguimos ver. Mesmo nós, médicos, conseguimos certamente, mas o comum, o normal dos comuns também consegue ver. Se souber, se estiver alertado, consegue ver. Por exemplo, os treinadores conseguem ver isto nas crianças, no desporto. Ou deveriam ver, não é? Porque isso depois também tem impacto no próprio desporto. Põe imenso desporto. A respiração oral tem importância. Até há pouco tempo, a número 1 do ténis mundial foi filmada a treinar com um adesivo na boca. Ah, que engraçado. Por exemplo, porque a respiração oral tem tudo a ver com o desempenho e com a performance. Mas não é só no desporto. A performance no geral. No geral, exato. Porque a falta de atenção muitas vezes também está relacionada com a respiração oral. E se estas crianças, adolescentes, forem diagnosticadas precocemente, nós evitamos problemas futuros. Sim. E muitas vezes é sinal de apneias obstrutivas de sono, que são mais comuns nas crianças que o que nós podemos imaginar. As crianças têm roncopatia, ressonam, podem ter apneias obstrutivas de sono e tudo isto se reflete na respiração oral. E a respiração oral que faz com que eles depois também não durmam bem, claro, se têm a roncopatia, se têm a apneia. Se as crianças não dormem bem, não têm rendimento escolar, não têm um crescimento saudável, não se desenvolvem saudavelmente, tudo isso tem muita implicação. Interfere nisso. Agora outra questão que também é uma grande preocupação dos adolescentes, o hálito, não é? Como é que é? O que é que pode interferir num bom hálito e num mau hálito? O que é que nós podemos dizer aos nossos adolescentes? Pois, basicamente é tudo aquilo que a gente esteve a falar, não é? Exato. Uma higiene oral correta, em princípio, se não há infecções, se não há gengivas inflamadas, se não há cáries,
Se os dentes estão saudáveis, se usam fio dental, se não têm placa bacteriana agarrada aos dentes, em princípio, à partida não devem ter má higiene, não devem ter mau hálito, não é? Claro. E se calhar evitar, é de usar aquelas, às vezes eles usam uns sprays e umas coisas, e se calhar é melhor não irmos por aí, não? Porque eu sei que eles às vezes têm alguns receios e compram, bem, pastilhas elásticas muito, não é? A questão das pastilhas elásticas. As pastilhas elásticas, isto não sei se interfere ou não aqui com a nossa dentição. Sim, claro. As pastilhas porque é o que eles usam muitas vezes, para não é? usar, Acabam por usar. como eu costumo dizer, é para usar 10 minutos e deitar fora. Pois. Pronto, quando Sem necessário. açúcar, Quando é sem necessário, açúcar. sem açúcar, E sem claro. açúcar. Quando necessário. O problema é que eles ficam horas e horas e horas a mastigar a mesma pastilha, para além de fazer pessimamente ao estômago, Pois, exato. também faz às articulações e aos dentes Tudo e aos isto. músculos, que ficam obviamente cansados, porque uma boca não está feita para mastigar Já horas está e horas e horas e permanentemente, horas. não somos ruminantes, não é? Exatamente, nós temos as nossas características anatómicas não estão preparadas para isso. Em relação ao mau hálito, também interfere muito com a autoestima. Com a autoestima, sim. E o relacionamento com os outros. O relacionamento com os outros, sim, a proximidade aos outros é muito importante, não haja dúvida nenhuma, mas com uma saúde oral adequada, com a remoção de toda a placa bacteriana e não deixar chegar à fase do tártaro, que é o que normalmente dá mais infecção, dá mais halitose, que é o mau hálito, juntamente com a gengivite. Se nós evitarmos todas estas questões, em princípio não teremos mau hálito, porque nós sabemos que há razões etiológicas para o mau hálito ser oriundo do estômago, mas a verdade é que 90% é na boca. É na boca, exatamente. Pois. 90% é na boca. Há aqui outra questão também, aliás, que hoje em dia se fala muito da questão da ansiedade, não é? Quando os adolescentes roem coisas, metem lápis e andam ali, roem as unhas, por exemplo. O que é que podemos aqui falar sobre isto em relação aos nossos adolescentes? É prejudicial. Pois, imagino, não é? Eles andam sempre com Mais coisas na boca, pastilhas, mais não é? bactérias, Faz não é? desgastes nos bordos dos dentes. Pois, fraturas. Faz imensos desgastes nos bordos dos dentes e depois às vezes chegam lá, pode polir aqui, pode fazer ali. E depois nós vamos estando a tirar a estrutura dentária, estamos a enfraquecer o dente e afinal o hábito parafuncional é a onicofagia, não é? É o roerem as unhas, o hábito parafuncional é roerem o lápis. Eu pergunto muitas vezes isso porque às vezes nota-se perfeitamente que um indivíduo é roedor. Nota-se mesmo isso. Mas para mim o pior da ansiedade é mesmo o bruxismo. Pois, exato, também era isso que eu também ia perguntar. Que é muito pronto. comum nos Que é muito comum nos comum, não é? adolescentes, crianças, Pois. exatamente. E aí, mas aí há formas de corrigir, não é? Nos adolescentes com dentição definitiva, sim. É complicado quando a dentição está em mudança, porque o que nós fazemos para aliviar o bruxismo, que é uma coisa que não tem efeitos secundários, que é fazer umas plaquinhas de relaxamento que eles podem colocar e que lhes relaxa os músculos e protege os dentes. E as articulações, quando há queixas a nível das articulações. Com dentição definitiva, sim. Desde que eles tolerem e a usem, controla bastante bem. Mas é também à noite, portanto é algo que À se noite, usa para sim, pôr... sim, à noite, embora possam usar noutras circunstâncias. Às vezes digo-lhes que se eles estão em períodos de testes e estão a estudar e estão muito estressados Exato. e Maior estão em tensão, casa, podem usar, colocar, pois. pois, porque aquilo não tem efeitos secundários, põe-se e tira-se. Exato, e evita um desgaste depois mais para a Evita frente. desgaste, não é? exatamente. Pois. Mas temos um problema nas mãos, porque muitos não querem usar. Pois, mas isso é como tudo, é como os aparelhos, é como Porque nós às tudo. vezes dizemos, olha, se tu não consegues usar isto durante a noite, porque há pessoas que às vezes se incomodam com o uso noturno, usa durante o dia, usa pelo menos 8 horas por dia, se conseguires. Nós dizemos mais ou menos isto porque é o tempo do sono, não é? Mas durante o Muitas dia é vezes digo, estás na complicado, escola, estás aflito com o teste, estás nervoso, eu usar aquilo, nem pensar, então eu agora vou andar com aquilo na boca. Pois é. Pois, tudo isto tem que ser muito bem Isto gerido. tem que Pois, ser imagino, muito nós bem temos que saber negociado. Exato. Aqui pois. o truque é saber como é que chegamos lá. Pois, vocês têm que ter aqui umas outras muito capacidades difícil, para às chegar vezes. exatamente Tem que a ser essa tudo muito muito bem jogo de cintura. negociado. Pois. Pois, É muito jogo de cintura, exatamente. porque nas nossas consultas não é fácil e não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira, muitas vezes, que nós conseguimos que eles se consciencializem daquilo que têm que fazer. Pois, e muitas vezes lá está, não é com os pais, porque às vezes o que eles não querem ouvir é o conselho do pai, portanto, aqui tem que ser muito com eles, não é? Muita negociação Sim, com e eles. isto é uma fase em que eles se sentem já adultos Claro. e não têm maturidade ainda Sim, para o ser. porque E, portanto, é difícil lá chegar. A noção de colaboração que os pais têm em relação aos filhos está sempre muito superestimada. Exato. Porque depois, na realidade, nunca é bem assim. De forma que Exato. temos que tentar chegar-lhes às vezes ao coração com outros argumentos. Com outros, exatamente. Mas é um facto que os adolescentes, a gente, ao longo dos tratamentos, começa a perdê-los quando eles começam a mesmo sentirem-se independentes e individuais e que os pais já não
têm qualquer interferência. Nós temos muito essa noção. Muitas vezes que os vamos gente, perdendo. vamos perdendo. Porque muitas vezes nós acompanhamos famílias claro, miúdos desde pequenos, sim, não é? sim, Nós claro. trabalhamos há muitos anos e então eu apanho-os com 5, 6 anos e depois vou andando. Eu até tenho uma família que já são 3 gerações, Claro. os avós. Também eu. E eu consigo perfeitamente perceber que aquilo que eu digo já não conta assim tanto. Não, Pois, já não antigamente conta. contava alguma coisa e tal, e que no fim tinha um brinquedo e que agora quer é sair da consulta e pronto. Sim, e às vezes o que entra por uma vida e sai Exato, pelo outro. sai para o outro, exatamente. Exato. Mas pronto, isso é assim, nós também já Faz fomos adolescentes, parte. não nos Claro, esquecemos claro, com certeza claro, de como é que era, não é? exato. Mas o médico dentista tem um papel importante também, não só de tratar os dentes, como também de fazer um bocadinho de literacia em saúde durante as suas consultas. Claro. E é isso que nós Sim, a pessoa ainda por cima está ali parada, pelo menos pode ouvir, não é? Eu costumo dizer, sim, exatamente, sim. olha, eu agora aproveito que tu não consegues responder e eu vou dizer tudo aquilo que tenho que dizer. Nem te podes ir embora, não é? Exato. Portanto, E não Eu imagina- costumo dizer isso imensas vezes. E não imagina a quantidade de vezes que os pais dizem diga-lhe a doutora, Exato. diga-lhe, Diga-lhe, porque ele de mim não ouve. Pois, Diga-lhe a exato, doutora. Exatamente. E outra coisa que eu digo muitas vezes na consulta, e que sei que a Rosa também diz, é que é preciso as pessoas consciencializarem-se, adolescentes ou não, que nós, dentro do nosso consultório, só conseguimos fazer 50%. Os outros 50% têm que ser feitos em casa. Não há milagres. Nós precisamos mesmo de ajuda, senão não há maneira de resolver isto. Não nos podemos esquecer que a cárie é a maior epidemia de todos os séculos. Pois sim, muitas vezes não temos essa noção. E a gengivite é a doença inflamatória mais Mais comum comum no mundo inteiro. E que 90% da população mundial teve ou tem uma cárie. Exato. Pelo menos uma. Portanto, é uma coisa que nós não há maneira de dar a volta a não ser com o trabalho de casa. Pois, exato. Então vamos lançar, porque o nosso programa, entretanto, isto passa muito depressa e nós queremos deixar aqui uns recados, não é? Vamos então focar-nos agora. Uma correta higienização, como é que deve ser feita? Portanto, vamos dar aqui assim, uns últimos conselhos antes de encerrar aqui o nosso programa. Lavar quantas vezes ao dia? Como? Fio dental ou escovilhão? O que é que deve ser feito? Eu não sei o que é que a Joana acha disto, mas eu costumo dizer-lhes a eles que a melhor escova é aquela com que eles escovarem bem os dentes. Essa é a melhor, não é? Mas eu acho que uma escova elétrica que será mais eficaz. Mas também constato muitas vezes que eles têm escovas elétricas, têm tudo e mais alguma coisa e os dentes continuam sujos, porque a escova elétrica não tem mãozinhas nem pezinhos. Exato. Por isso, a melhor é aquela que eles usarem, mas eu não tenho nada contra as escovas elétricas, acho que são bastante eficazes, desde que bem usadas. Exato. Porque têm uma rotação já pré-estabelecida que eles com a mão não conseguem, porque há também a questão da destreza manual, Sim, que é uma exato. questão que a gente não Importante, tem que é bem a importante. noção, mas é muito importante e que eles não têm desenvolvida. A destreza manual vai-se desenvolvendo, algumas pessoas nunca se desenvolve, não é? Exato. Mas pronto, mas vai-se Mas nos desenvolvendo. adolescentes, de facto, há essa, a assim, passam por destreza, uma fase. a destreza é muito pouca e nós estamos-lhes sempre a explicar como é que eles devem escovar junto à gengiva e pronto, e junto à gengiva nunca vem escovado, porque se a escova encosta sangra, se sangra nunca mais lá encostam. Pronto, estamos sempre com essa luta da escova. O fio, claro que é fundamental, a escovagem pelo menos 2 vezes ao dia, não é? 2 vezes ao dia já ficamos felizes durante 2, 3 minutos, se possível. Eu digo-lhes sempre escovem os dentes à noite antes de ficarem com sono. Porque Sim, para não vocês, ser aquela lavagem quando ficam à com gato, sono, já nem como se veem a costuma boca, dizer. quanto mais os Exato. dentes e os aparelhos e não sei o quê, lavem sempre os dentes antes de ficar com sono. Não sei se a mensagem passa, se não passa, mas é a mensagem que eu transmito sempre. Porque eu sei que eles depois vão para o computador, para aqui e para ali, estão lá até às tantas, quando vão para a cama, já são uns autênticos sonâmbulos, já não veem nada à Exato, frente. exato. Portanto, escovar os dentes antes de ficar com sono. 2 vezes ao dia, pelo menos, 2, 3 minutos, se possível, e usar sempre o fio, pelo menos à noite, não é? Pelo menos à noite usar o fio, com certeza. Sempre antes da escovagem. Sempre antes da escovagem. Usa-se antes da escovagem. escovagem. Sempre antes, sim. exatamente. A escova, eu tenho aqui 2 ou 3 questões. Para mim a escova deve ser Média. não, Não. suave, Suave, com as cerdas média. todas à mesma altura. É o que eu gosto e o que eu tenho lido, que é mais consensual entre os meus colegas de medicina dentária a nível mundial. No entanto, eu adoro a escova elétrica, porque acho que a escova elétrica ajuda imenso a chegar onde nós não conseguimos chegar por falta da... Eu que sou destreza. dentista sei onde é que tenho que chegar. Claro. Muitas vezes os nossos pacientes não sabem. Portanto, a escova elétrica ajuda muito aumenta um bocadinho a eficácia, mas se uma pessoa não consegue escovar com uma escova manual, também não vai conseguir ser eficaz com uma escova elétrica. Portanto, para mim é mais importante ensinar a um adolescente a usar uma manual como deve ser
e depois passar para uma elétrica, do que passar para uma elétrica que é mais fácil, porque eles adoram a Pois, parte do mais exato, fácil. exato, claro. Passar para uma elétrica porque é mais fácil, porque quando é mais fácil normalmente não é mais eficaz. Portanto, eu quero que eles tenham consciência de como é que se escova bem e a partir daí então posso pôr-lhes uma elétrica na mão, ok? A mim é muito importante esta noção, porque eu acho que quem não faz bem manual também não faz bem elétrico. Exato, sim, muito bem. Esta é a demanda. Depois usar uma pasta fluortada, conseguimos ver na parte de trás os ppm por flúor, à volta de 1450, 1500 Sim, ppm sim, por sim. flúor, e pronto. E se quiser usar um elixir, muito bem, é um coadjuvante, Exato. mas não é o mais importante. Exatamente. Não. E por último, consultar regularmente então o dentista. Fazer as Exatamente. consultas regulares. Consultas Muito bem. periódicas. O nosso tempo está quase a terminar e vamos aqui finalizar com 2 sugestões de livros, como habitualmente. Em primeiro lugar, A Magia do Sorriso, de Cristina Batista. Ela também é médica dentista e ortodontista, fundadora da Associação Sorrir. E o livro fala na importância do sorriso exterior e interior, como também aqui falámos. E pronto, enfim, sabemos que os dois estão intimamente relacionados. Para os adolescentes, mas para os adolescentes em específico, agora só me faltava ter de usar um aparelho nos dentes. É um livro muito divertido de Katie Hopkins, que conta as aventuras e desventuras de uma adolescente que tem que pôr aparelho e logo no momento em que conhece um verdadeiro deus grego, como ela o descreve. É de facto um livro muito divertido e que fala aqui sobre estas questões todas da autoimagem e do condicionamento dos relacionamentos nesta fase importante, como também aqui abordamos. E agradeço mais uma vez a vossa presença e todos os Obrigada. conhecimentos que aqui nos trouxeram. Esperemos que consigamos ter passado aqui bem esta Alguma mensagem mensagem. aos Era adolescentes importante. e também aos pais dos adolescentes que nos veem. E da minha parte, volto na próxima semana com outro tema, sempre sobre a adolescência. E já sabe, pode acompanhar-nos também em versão podcast e no site do nosso canal. Até para a semana. Obrigada. Este programa foi patrocinado por Clínicas Praça de Espanha, pela Saúde.